Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala, galerinha! Vamos que vamos! Mais uma aula de matemática. Hoje estamos na segunda aula de trigonometria, né? A gente falou que ia começar uma sequência, né? A partir da semana passada. Então a gente vai falar hoje da relação fundamental e das suas consequências, tá? Antes de mostrar um slide aqui, eu quero que vocês venham comigo para o quadro, que eu vou relembrar o que rolou na semana passada, tá? Então olha só, deixa eu colocar aqui no cantinho. Ó, na aula passada, a gente viu o que era o ciclo trigonométrico. Vamos colocar aqui, ó. O ciclinho. A gente marcou o eixo do seno na vertical e o cosseno na horizontal, né? Importante a beça é você se lembrar que esse ciclo ele tem o raio unitário, tá? Raio unitário. Mas, Viug, e daí? O que mais a gente aprendeu na aula passada? A gente marcou um ângulo qualquer, pegamos esse pontinho aqui, ó, e esse ponto, ele determinava o seno e o cosseno desse ângulozinho que tá aqui, ó. Se eu chamar esse ângulo de θ, ó, desceu aqui, ó, esse carinha vai representar o cosseno do θ. Trouxe pra cá, ó, esse carinha vai representar o seno do θ. Show? Então, gente, na aula passada nós vimos isso. Como o raio era unitário, a gente viu os sinais nos quadrantes, seno positivo, seno negativo, zeros e por aí vai, tá? O que vai acontecer hoje? A gente vai usar esse mesmo desenho, tá? Só que a gente vai mostrar o seguinte. A gente vai ver que a relação fundamental ela vai surgir a partir do quê? Se a gente pegar essa figura, vou fazer ela aqui de novo. Mas a gente vai olhar para esse triângulo aqui, ó, e vai tirar ele do desenho, tá? Vamos trazer esse cara aqui para fora. O que eu quero que você perceba? Quero que você perceba o seguinte. Nesse triângulo, nós temos, ó, na horizontal, o cosseno deste ângulo aqui, ó.
Na vertical, nós temos o seno desse ângulo, e aí aqui a hipotenusa vale 1. Por quê? Porque o raio é unitário, né? Então eu falei para vocês na outra aula que nós temos o seno separado e o cosseno é o colado ao ângulo que a gente está trabalhando, tá? E aí, ó, o que que vai acontecer nessa brincadeira aqui, ó? Eu quero que você aplique o teorema de Pitágoras. Você lembra? Lembro. Eu lembro, Fiuk. Olha o teorema de Pitágoras, ó. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? Pô, Fiuk, tem como escrever isso aqui tirando esses parênteses? Tem. Mas toma cuidado. Esse 2 aqui, que significa o ao quadrado, ele vai ficar no seno, tá? Então a forma correta de escrever isso vai ser assim, ó. Esse 2zinho aqui, ó, ele fica aqui, ó. Tá? Então essa é a formulinha que você vai gravar. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Molinho, né? Na verdade, tu já sabia isso na aula passada. A gente só não tinha falado sobre isso. Mas se nós conhecíamos isso aqui, a gente podia perceber esse triângulozinho, tá? Então é isso que eu quero que você veja, né, na aula de hoje. Até aí tudo bem, pessoal? O que estão falando ali? Eu lembro kkkkkkkk. O que é kkk? Eu vou tomar um tacacá. Vamos lá, volta pra cá. Vem comigo pra cá. Então, ó, eu coloquei isso aqui pra vocês, tá? Então, ó, você tem o mesmo desenho que eu fiz no quadro, a única diferença é que eu chamei o ângulo de θ, tá? E aqui eu chamei o ângulo de x. É a mesma coisa, tá? Tá bonitinho aqui a relação fundamental. Tá faltando um x aqui, hein? Depois tu consegue digitar um x aqui? Tá? Só para eles poderem tirar um print da tela se quiserem. Mas viu que legal? Muito bacana. Isso aí serve para quê? Né? Qual a importância disso aí? A importância é, se eu te disser um determinado valor para o seno, eu consigo descobrir o cosseno também do ângulo, né? Ou ter pelo menos uma ideia de possíveis valores para o cosseno do ângulo. Mas, viu, Gui, e daí? Por que isso é importante? Porque olha como é que é a pergunta. Ó, como é que é o exemplo, né? Eu tenho um cara que está no segundo quadrante, eu tenho o seno igual a 0,8, quero saber o valor do cosseno. Pô, viu, como assim? Vem comigo para cá. Ó, pode printor? Vamos apagar. Ó, vai acontecer o seguinte. Eu vou até deixar a fórmula ali no cantinho, tá? Vou colocar a formulazinha aqui, que a gente vai usar algumas vezes. Então, ó. Aparecendo? Tá. Então, deixa aí no cantinho. Então, o que vai acontecer no nosso exemplo 1? Ó, o que é dado pra gente? Nós temos o seno de um ângulo igual a 0,8. E nós sabemos que esse ângulo pertence ao segundo quadrante. Isso aqui, gente,
é muito importante. Tá? Já vou mostrar para vocês o motivo disso. Então, ó, se a gente sabe o seno, a gente vai descobrir o cosseno. Mas como que a gente vai fazer isso? Jogando nessa fórmula. Então, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ora, o seno vale 0,8, então 0,8 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Quanto que é 0,8 ao quadrado? 0,64 mais cosseno ao quadrado dá 1. Gente, para descobrir o cosseno, a gente vai isolar o cosseno. Então, cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 0,64, que dá 0,36. E agora? Agora tu vai descobrir o cosseno, né? Para descobrir o cosseno, você precisa extrair a raiz. Então, ó, vai ficar assim. Certo? Certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Errado. Por quê? Porque quando eu extraio a raiz, eu não posso me esquecer de colocar aqui fora um mais ou menos. Mas viu, de onde é que vem esse mais ou menos? Porque olha só, pensa comigo. Se eu colocar aqui, né, 0,6 ao quadrado ou menos 0,6 ao quadrado, vai funcionar. Vai ficar positivo. Então, na hora de extrair aqui a raiz, eu não posso deixar de considerar as duas possibilidades, tá? Para aquele cálculo. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de θ é igual a mais ou menos 0,6. Para quem teve dúvida em como é que eu fiz essa conta, eu sugiro que vocês trabalhem com frações, né? Porque vai ficar o 36 sobre 100, raiz de 36 é 6, raiz de 100 é 10. Então você encontra facilmente esse cara. Agora, quem define se é o mais ou menos é o quadrante. Então, ó, observe o quadrante. Então a gente precisa saber o seguinte, ó. No segundo quadrante, vamos olhar aqui para os sinais, ó. Sinais do cosseno. Vamos lá, ó. O cosseno é esse aqui, pessoal. Tá? Então, ó, o que vai acontecer? Poxa. Ó, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o menos 1. Ó. Tá? Então, nestes dois primeiros quadrantes, o cosseno vai ficar com sinais diferentes, ó, porque aqui ele é positivo, para cá trocou para negativo. Pô, viu, Gui, aqui também é negativo e aqui é positivo. Então, o que eu vou olhar? Se eu tô no segundo quadrante, o segundo quadrante é esse, ó. Ah, então o cosseno é negativo. Então, nesse caso, o cosseno de θ é menos 0,6. Tá? Então, você não vai fazer nada diferente disso nas outras questões. Como é que é o passo a passo? Primeiro, aplicar a fórmula. Que fórmula é essa? Relação fundamental da trigonometria. Segundo, analisar o sinal nos quadrantes. Tudo bem? Então a gente vai fazer a mesma coisa
gente vai fazer a mesma coisa, agora com outros valores, tá? Tudo bem? Tranquilo até aí? Todo mundo pegou? Printou já bonitinho? Ok. Então, por isso, nós achamos o gabarito 0,6, tá? Porque a gente achou o 0,6 e o menos vem do quadrante, tá? Olha esse outro caso aqui. Olha esse outro caso aqui. Considere um ângulo do primeiro quadrante e determine o valor do cosseno dele, sabendo que o seno é 5/13avos, né? Ah, viu, mas já tá aparecendo. Isso aqui é só para quem já tá fazendo antes, né? Saber aí se tem a resposta certa ou não bonitinha no teu caderno. Então o que que a gente vai fazer? Vamos fazer o mesmo processo. Eu tô te dando o seno e tô pedindo o cosseno. Você já percebeu que agora o resultado ficou positivo? Por que que ficou positivo? Porque eu tô falando de um ângulo que está no primeiro quadrante. Então a nossa análise aqui, ó, no primeiro quadrante, ele vai ficar positivo, o cosseno. Tudo bem? Então vamos fazer as mesmas contas, só que agora a gente vai trabalhar com os 5/13avos, tá? Ok? Então vamos lá, deixa eu apagar tudo. Vamos apagar tudo. Exemplo 2. A gente vai fazer o seguinte. O seno vale 5/13avos. O ângulo está no primeiro quadrante. E a gente vai aplicar a mesma fórmula. Tá? Então vai ficar assim, ó. 5/13avos ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Olha como é que é fácil, gente. 5 ao quadrado é 25. 13 ao quadrado, 169. É igual a 1. Agora, gente, tu vai passar o 25, 169 para lá. Então, ó. 1 menos... Alguns de vocês podem ter dificuldades para fazer essa subtração, né? Por quê? Porque tem que igualar os denominadores. Então, na verdade, a gente vai trabalhar assim, ó. Isso significa o quê? Que a gente está falando que o cosseno ao quadrado é 144 sobre 169. Quando você extrair a raiz, vai ficar assim, ó. Não se esqueça que nós temos duas possibilidades, né? O mais ou o menos na frente da fração. Quando você tirar a raiz, vai ficar assim, ó. O cosseno vai ficar 12 sobre 13. E quem vai decidir o sinal é o quadrante. De novo. Tá? Então, como estamos agora no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, o cosseno vai ficar 12/13avos. Fácil, fácil. Vamos olhar esse chat aí
Deixa eu ver se alguém não entendeu. Epa, sumiu ali. Eu estava lendo o Luiz Felipe. Mr. V. Boa noite, meu nobre. Quando os ângulos do seno e do cosseno ficam elevados a uma potência, como é que faz? Não, então, Luiz, não é o ângulo, tá, que está elevado. É o seno que está elevado. Isso é importante. Quando eu tirei os parênteses, né, na fórmula, eu expliquei isso. O quadrado aqui não é do ângulo, tá? Se fosse o ângulo ao quadrado, tu ia fazer a conta do ângulo ao quadrado, mas não tem muito sentido pra gente isso não, tá? Vai ser o seno que tá ao quadrado. Não entendi esse 169 dividido por 169. Calma aí, pera aí. Eu falei antes que ia dar problema. O que tá acontecendo aqui? Como era o nome dele? Lucas. Vem comigo, Lucas. Olha só. 1 significa um inteiro. Então pode ser 2 sobre 2, pode ser 8 sobre 8, pode ser 169 sobre 169. Tá? Então, mas por que eu escrevi assim? Porque para subtrair ou somar frações, eu preciso que o denominador seja o mesmo. E eu estou vendo que aqui os denominadores são diferentes. Tá? Então é isso. É porque o MMC só faz sentido quando a gente tem duas frações com denominadores diferentes de 1, né? Porque se for igual a 1, é só tu fazer isso. Tá? O MMC vai ser o próprio 169. Fez sentido? Sendo um consultor Tom, a grana no bolso é certa. Seu cliente tem zero aluguel, as melhores taxas do mercado, suporte 24 horas e trocas grátis. E você ainda fatura até R$300 por cada maquininha indicada. Além de bônus e ganhos recorrentes. Cadastre-se e comece hoje mesmo. Bom, quando eu sei o valor do seno, eu consigo descobrir o cosseno. Quando eu sei o valor do cosseno, eu consigo descobrir o seno. Confere? Pois então, quando eu sei os dois, seno e cosseno, eu posso descobrir a tangente. Como? Que é dividindo um pelo outro, lembra disso? Rodrigo Reis, meu filho, quando a gente subtrai frações, a gente só subtrai o numerador. Olha aqui, criatura. Vem comigo aqui, ó. Posso apagar? Pode? Vamos lá. Olha só. Vamos pensar aqui juntos. Nós temos aqui um chocolate. Que tá de... Quantos pedaços tem no chocolate? Vou botar que tem 12. Tudo bem? Então aqui tem um chocolate. Então, Rodrigo comeu 5 pedaços. Quanto sobrou? Gente, o chocolate inteiro é 1. Cada pedaço é 1/12. Então, 5 pedaços são
5/12. Show? Nós acabamos de ver que escrever desse jeito é a mesma coisa que escrever assim. Show? Então vamos supor que aqui estejam os pedaços que o Rodrigo comeu. Tá? O que sobrou, Rodrigão? Sobrou isso aqui tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 pedaços. 7 pedaços. 7 de 12. Tá? Cada pedacinho é 1/12. Ó, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, tchá, tchá, tchá. Então, é isso. Tudo bem? Fez sentido? Rodrigo, fala comigo. Foi? Maravilha, então. Então, vamos voltar para o exemplo 3. Em que eu boto o mesmo cálculo de antes, eu só troquei, né? Ao invés de falar que era o seno, agora eu troquei e falei que é o cosseno. Mas dá no mesmo, são os mesmos valores, tá? Então, ó, o que nós temos? O cosseno menos 0,8 e o ângulo θ está no terceiro quadrante. Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos aplicar a fórmula. Então, quando a gente substituir o cosseno por menos 0,8, vai ficar assim. Ó. Já fizemos essa conta hoje, só que agora estamos tratando do seno. Já até botei direto. O que vai acontecer então? O seno vai ser mais ou menos a raiz de 0,36, que nós já fizemos hoje. Só que o que mudou? Mudou que agora a gente precisa analisar o seno. Ó, e aqui eu estou olhando os sinais do cosseno. Então vamos olhar aqui no cantinho, ó. Outra coisa. Então, ó. O seno é o eixo vertical. Tá? Então, tá aqui, ó, o seno. O que nós fizemos ali, ó? O 1 tá aqui, o 0 tá aqui, e aqui tá o menos 1. Então, ó, o positivo é o primeiro e o segundo quadrante, o negativo é o terceiro e o quarto quadrante. Pô, viu, ele tá falando do terceiro. Então isso significa, tem até espaço aqui embaixo, né? Que o seno é menos 0,6. Até aí, beleza? Só que a questão está pedindo o seguinte: determine tangente de θ. Aí você precisa lembrar que tangente pode ser obtida como a divisão do seno pelo cosseno. E agora você já tem os dois, ó. Então, nesse problema, a gente vai usar que tangente de θ é menos 0,6 dividido por menos 0,8. Ora, isso é a mesma coisa que 6 sobre 8. Que é a mesma coisa que 3 sobre 4.
Show? Então é disso que a gente está falando. Você podia também ter achado em decimais. Se você que tentou aí e botou em decimais, achou 0,75. Tá? Calma, Fael, calma. Antes de cair no Enem, tu precisa saber fazer a aplicação básica. Tá? Até aí tranquilo? Até aí tranquilo? Bom, gente, mas essa questão é um exemplo, só para aplicar a fórmula. Não é para cair no Enem ainda. Fica tranquilo. Agora, o que você já tem que saber depois dessa aula? Que se o seno ou cosseno for 0,8, o outro vai ser 0,6. Você só precisa analisar o sinal. Você não precisa fazer toda essa conta, tá? Então essa é a ideia. Tudo bem? Printou? Foi? Maravilha. Bom, temos agora mais um. Agora eu coloquei um errado, né? Um estranho, uns número feio, né? Você está acostumado com o 5, 12, 13, que foi o outro exemplo, ou com o 3, 4, 5, que foi esse também, né? A gente está trabalhando por trás desses cálculos feios, estão triângulos pitagóricos. Não sei se vocês repararam nisso. E aí agora eu coloquei um que tem um valor estranho. Considere um ângulo do quarto quadrante no qual o cosseno é 15/17. Determine o valor da sua cotangente. Mas viu o que vai ser essa cotangente? Né? A gente já sabe que tangente é seno sobre cosseno. Tá? Cotangente vai ser o inverso da tangente. Ou seja, vai ser cosseno sobre seno. Tá? Isso, vai cair função trigonométrica na prova, Fael. Mas antes de saber função trigonométrica, eu preciso saber um monte de coisas que eu estou falando. Por isso que trigonometria está tudo separado em aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, vai até aula 18. Mentira, não é isso tudo não, tá? Mas tem várias. Para quê? Para não ficar pesado, não ficar com muita coisa na mesma aula e vocês se perderem. Então tá bem picotadinho, tá? Então o que vai acontecer agora? Um pouquinho parecido com esse, mas nós vamos mudar o final. Porque eu não estou pedindo mais a tangente, agora eu estou pedindo a cotangente. Então a cotangente vai ser cosseno dividido pelo seno. Tá? Então eu queria que vocês tentassem. Será que ainda tá? É. Agora tá ótimo. Nossa. Mas vamos lá. Então, vamos fazer agora a aplicação desses valores. Os valores que eu estou trazendo vão dar números mais feios, né? Mas tem um temperinho, tem um negocinho que eu quero mostrar no final do exercício, tá? Posso apagar tudo que está ali? Printou? Vamos lá. Ó, exemplo 4. Quais são os dados? A gente tem o cosseno, 15/17, e a gente sabe que o ângulo θ está no quarto quadrante. Tudo bem? Não é isso? Vamos conferir aqui. 15/17 cosseno, maravilha, e quarto quadrante. Então nós sabemos o seguinte, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Coisa linda. Pegou esse cosseno e aplicou aqui, ó. Então ficou seno ao quadrado mais
15/17 ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado mais... Temos que fazer a conta agora, né? 15 ao quadrado, 225. 17 ao quadrado, 289. Tá? Isso aqui é igual a 1. E aí, 1 menos 225 sobre 289. O cara que pegou a manha, ele já vai fazer direto essa subtração, ó. Ele já vai escrever isso aqui, ó. 64 sobre 289. Viu, Gui, de onde é que veio isso? Calma, olha só. Para você não ter que escrever de novo, 289 sobre 289, menos 225 sobre 289. Você já sabe, lembra do chocolate do Rodrigo? Né? Você já sabe que é como se tu tivesse um chocolatão com 289 pedaços, tu comeu 225, vai ver quanto falta para acabar esse chocolate. Tá? É isso aí. Então, na hora de fazer a raiz, ó, não esquece do mais ou menos. E então, por tratar-se do quarto quadrante, tu vai escrever o seguinte. Né? Viu que por quê? Que ó, no quarto quadrante, o seno é esse, né? Vertical. Então a gente já sabe que ele é positivo aqui e negativo aqui. Então o quarto quadrante é esse. Então o seno é negativo, tá? E aí ele fala pra gente o quê? Ó, determine a cotangente de θ. O que você precisa saber? Que cotangente é o inverso da tangente. Ou ainda, cosseno sobre seno. Tá? Essa é a brincadeira. Então, cotangente é igual a menos... Eu vou fazer a conta separada para você. Vou botar 15/17 e menos 8/17. Então, ó, como é que divide fração, pessoal? Repete a primeira. Então, 15/17. Inverte a segunda. Então, ó, o 17 morreu. Chegamos à conclusão que a cotangente é igual a menos 15/8. Menos 15/8. Tudo bem? Esse 8/17, simplificação não, porque eu extraí a raiz, ó. Raiz de 64 dá 8, raiz de 289 é o 17. Tá? Tranquilo, Jean? Foi? Agora, será que esses números são realmente feios? Ou era só uma brincadeira minha? Né? Esses números, tá? 8, 15 e 17, eles também são interessantes para a gente observar
um triângulo pitagórico menos conhecido. Vocês estão acostumados com 3, 4, 5, com 5, 12, 13, né? E para terminar esse primeiro tempo de aula, eu quero mostrar esse triângulo pitagórico para vocês. Então olha como é que conhecendo os triângulos pitagóricos... Não, pode deixar ali. Como conhecendo os triângulos pitagóricos, a gente poderia ter feito tudo isso, tá? Em uma linha. Todos os exercícios que eu fiz até agora poderiam ter sido feitos em uma linha. Loucura, hein? Achou que eu ia deixar, né, sem nenhuma dica matadora? Tirou o print? Vamos apagar. Vamos apagar. Ó. O mais importante é saber os sinais nos quadrantes, tá? Por quê? Porque se a gente trabalhar no primeiro quadrante, é tudo positivo. E aí depois a gente só vai trocando os sinais. Então olha o que vai acontecer. Ó, triângulos pitagóricos. Tá? E aí olha o que vai acontecer, pessoal. Quando a gente estiver trabalhando aqui, por exemplo, com o ângulo θ, ó, esse cara vai ter o seno igual a 3/5. E 3/5 é 0,6. O cosseno é 4/5, que dá 0,8. Então, os exemplos que nós trabalhamos com 0,6 e 0,8, a gente podia ter só visto esse triângulo aqui, ó. Isso resolveria o problema em uma linha, né? Isso é a mesma coisa que perceber que quando um é 0,6, o outro é 0,8. Né? Olha o que acontece aqui, ó. O seno do ângulo θ é 5/13. E o cosseno do ângulo θ é 12/13. Então, quando você olhou e percebeu o 5/13, tu já sabe que o outro é 12/13. Eles estão conectados, tá? Mesma coisa aqui, ó. Quando eu olho e vejo um 8/17, como foi o caso desse. Eu já sei que o cosseno é 15/17. E vice-versa, tá? Porque quando ele me dá o seno ou o cosseno, ele está me dando a hipotenusa e um cateto, proporcionalmente falando, né? Então, na verdade, é só eu fazer o quê? Elevar os dois ao quadrado e ver quanto está faltando para completar, que é a conta que a gente fez com as frações. Só que aí vocês me perguntaram, como é que eu vou fazer isso tão rápido? Né? Você fazer isso tão rápido percebendo os triângulos. É, na verdade, a aplicação do teorema de Pitágoras. Tá? Então a gente vai trabalhar isso mais vezes para vocês irem pegando a manha e não parecer que a gente está roubando na hora de fazer a questão. Tá? Mas sim, dá para a gente fazer esses cálculos bem mais rápido do que ficar escrevendo todas as linhas igual eu fiz aqui.
E por que eu fiz aqui? Para que vocês fossem se acostumando ao processo. Tudo bem? Ok. Não entendi muito bem porque no quarto quadrante é positivo. Se é como se fosse x e y. É como se fosse x e y, Isabelle. O primeiro quadrante... Cadê? O primeiro quadrante... X e Y são positivos, né? E no caso, seno e cosseno também. Quando eu estou no quarto quadrante, o X é positivo e o Y negativo. Então, o cosseno é positivo e o seno negativo, tá? É exatamente como X e Y, tá bom? Então, podem printar aí a tela. Vamos para o intervalo rapidamente. Isso. Vamos tomar uma aguinha, fazer um xixizinho. Tchô, 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 tchô. E a gente volta já. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.